Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, parte de números complexos, parte 4. Então, vamos fazer alguns exercícios. Então, vamos lá, começando pelo exercício número 1. Determine as raízes quadradas de z igual a 1 menos i e dê sua representação geométrica. Então, vamos lá. O nosso z é 1 menos i. Então, se eu for encaixar ele aqui nesse plano de Arcangauss, ele vai ser esse ponto, onde a parte real vale 1 e a parte imaginária vale menos 1. A parte imaginária é quem está multiplicando a minha unidade imaginária aqui, certo? Então, para escrever ele na forma trigonométrica, vamos precisar do módulo do z e do argumento desse z também. Então, vamos começar pelo módulo. O módulo vai ser a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, né? É um teorema de Pitágoras para a gente descobrir esse módulo, essa distância aqui da origem até o meu z. Então, 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado é 1 mais 1. Então, o meu módulo de z vai ser raiz de 2. Para calcular o meu argumento, eu vou usar aqui esse ângulo que está aqui, ó. E aí, ele vai ser tangente de alfa. Vou chamar ele de alfa. Então, cateto oposto vale 1. Cateto adjacente vale 1 também. Então, cateto oposto dividido por cateto adjacente, 1 dividido por 1 é 1. E quem tem tangente valendo 1 é o 45 graus, ou π sobre 4 radianos. Tá? O nosso argumento seria começando aqui do nosso eixo x até atingir o nosso ângulo z. Tá? Então, se eu calculei que esse pedacinho aqui vale 45, ou π sobre 4, o meu argumento vai ser o 2π, que seria a volta inteira, menos o π sobre 4, que aqui tirando MMC seria 8π menos π sobre 4, que é 7π sobre 4. Então, esse é o nosso argumento. E aí, escrevendo o nosso z na forma trigonométrica, a gente tem o módulo, que é raiz de 2, que multiplica o cosseno do meu argumento, que é 7π sobre 4, mais i seno de 7π sobre 4. Então, até agora, a gente calculou a forma trigonométrica, essa aqui é a forma algébrica, a gente calculou a forma trigonométrica, mas o exercício está pedindo as raízes quadradas. Então, vamos partir dessa forma trigonométrica para calcular as raízes quadradas desse número. Então, para calcular a raiz quadrada de z, eu vou tirar a raiz quadrada do módulo, então vai ficar a raiz quadrada de 2, é isso mesmo, que vai ter aqui dentro do parênteses cosseno do meu ângulo dividido por 2, porque o índice dessa raiz é 2, é uma raiz quadrada, mais o 2κπ. Tá? E aqui, raiz de 2 é a raiz quarta de 2, né? Eu tenho um índice 2 aqui, índice 2, 2 vezes 2 é 4, então vai aparecer aqui um índice 4 para essa raiz de 2, tá? Então, vai ser raiz quarta de 2. E essa parte do ângulo aqui eu não mudei. Tá? Como é uma raiz quadrada, eu vou ter que substituir o k valendo 0 e o k valendo 1. Quando o k for 0, vou substituir aqui, ó. 7π sobre 4 mais 2 vezes 0 vezes π, essa parte vai zerar. Então, eu tenho 7π sobre 4 dividido por 2, que é a mesma coisa que 7π dividido por 4 vezes 2, que é 8. Então, esse aqui seria o argumento da nossa primeira raiz. E para a segunda raiz, com o k valendo 1, vou substituir aqui o k valendo 1, e aí eu tenho 2π. Então, 7π dividido por 4 mais 2π dividido por 2. Vou tirar o MMC aqui em cima. MMC entre 4 e 1 é 4. Então, eu vou ter 7π mais 8π dividido por 4, que é 15π sobre 4, que dividindo por esse 2 aqui, 4 vezes 2 é 8. Então, o argumento da minha segunda raiz, que é quando k vale 1, vai ser 15π sobre 8. Então, vamos de novo. Aqui é o nosso z, como na forma algébrica, o nosso z na forma trigonométrica, e as raízes quadradas vão ser ômega 0 e ômega 1. Ômega 0 é o módulo, é a raiz do módulo de Z2, que é a raiz de 2, que a gente viu que era a raiz quarta de 2, e o argumento a gente calculou como 7π sobre 8.
Então, nosso ômega zero vai ser 7π vai ser raiz quarta de 2, cosseno de 7π sobre 8, mais i seno de 7π sobre 8. E o ômega 1, que é quando k vale 1, vai ter o mesmo módulo aqui que o ômega zero, só que agora o ângulo que a gente calculou é 15π sobre 8, tá? E aí, vou posicionar aqui o nosso ômega zero, né? Ele vai estar aqui no nosso primeiro quadrante, porque a gente vai ter que esse ângulo aqui, ó, se a gente calcular, dá para substituir o π como 180, né? Ele vai dar um pouquinho menos que 160 graus, então é mais ou menos nessa posição. E aí, eu vou traçar essa circunferência de raio raiz quarta de 2, tá? Porque aqui o módulo do ômega 1 também é essa mesma distância, então meu ômega 1 vai estar em cima dessa circunferência, certo? Então, essa é a representação geométrica das raízes quadradas desse número complexo 1 menos i. Vamos passar agora para o exercício número 2. Determine as raízes cúbicas de z igual a menos 27 e dê sua representação geométrica. Então, eu tenho agora o número complexo que vale menos 27. Ele não está aparecendo o i aqui, significa que a nossa parte imaginária vale 0 e a parte real está valendo menos 27. Então, para desenhar nesse plano de Argand-Gauss aqui, ele vai estar em cima do nosso eixo dos reais. Como ele é negativo, vai estar aqui para a esquerda e então ele vai estar aqui representado por esse ponto amarelo aqui, tá? Aí, para transformar esse número complexo na forma trigonométrica, a gente precisa do módulo, que nesse caso é 27. O módulo é a distância do centro até esse ponto. E como ele já está em cima do nosso eixo, o módulo desse ponto z vai ser o módulo de 27, que é o próprio 27. E o meu ângulo, meu argumento, que nesse caso vai ser π, ou 180 graus, tá? Que é o ângulo aqui partindo do meu eixo x até chegar no meu ponto z. E aí, eu posso escrever o meu z na forma trigonométrica, sendo o módulo, que é 27, cosseno do meu argumento, que é π, mais i seno do argumento, que é π. Então, essa é a forma trigonométrica do nosso número complexo z. Então, vamos calcular agora as raízes cúbicas. Raízes cúbicas, eu estou tirando uma raiz de índice 3 aqui. Então, partindo desse número complexo z, eu vou tirar a raiz cúbica do módulo, então é a raiz cúbica de 27, e com o argumento, eu vou pegar o argumento e dividir pelo mesmo número do índice aqui. Então, se aqui é uma raiz cúbica, eu vou dividir por 3 e somar o 2κπ aqui para a gente descobrir os argumentos das raízes desse número complexo, tá? E aqui, só dando uma ajeitada, eu sei que raiz cúbica de 27 é 3. Então, dá para escrever substituindo 3 aqui e os argumentos eu não mudei aqui, tá? Então, o módulo das minhas raízes cúbicas de z vai ser 3. Agora, os argumentos vão variar. Então, o primeiro caso é quando k vale igual a 0. Quando k vale 0, eu vou substituir aqui por 0. Essa parte vai zerar. Então, o primeiro argumento, o argumento da nossa primeira raiz vai ser π sobre 3. Para a segunda raiz, quando o k vale 1, eu vou substituir o k, era 2κπ, vou colocar como 2 vezes 1 vezes π, que é 2π. E aí, somando aqui, π mais 2π é 3π, e 3π dividido por 3 é π. Então, π é o argumento da segunda raiz do z. E a última raiz, que é quando o k vale 2, vou substituir o k valendo 2 aqui. Então, 2 vezes π vai dar 4π. Somando com esse π inicial que tinha aqui, π mais 4π vai dar 5π. Então, o argumento vai ser 5π sobre 3. Então, colocando essas três raízes aqui no plano de Argand-Gauss, vamos ver como vai ficar. Então, as raízes cúbicas vão ser ômega 0, ômega 1 e ômega 2. O ômega 0, o módulo dele é a raiz cúbica de 27, que a gente tinha calculado como 3, e o argumento dele a gente calculou com o k valendo 0, que é π sobre 3. O meu ômega 1 tem o mesmo módulo 3, e a gente calculou o argumento como π, e o ômega 2 também mantém o mesmo módulo, e a gente calculou o argumento como 5π sobre 3.
posicionando aqui no nosso plano de Argand-Gauss, o nosso ômega zero estaria mais ou menos nessa posição, né, com um ângulo π sobre 3, 60 graus. E aí eu vou traçar essa circunferência, que é uma circunferência de centro na origem e raio 3, né, porque todas essas raízes aqui têm distância do centro valendo 3, então elas estão posicionadas em cima dessa circunferência. Então, o nosso ômega zero era 60 graus, aqui, π sobre 3. O nosso ômega 1 está em π, então ele vai estar em cima aqui do nosso eixo do x e em cima da nossa circunferência. Então, ele está nesse ponto azul claro aqui. E, por fim, o nosso ômega 2 é 5π sobre 3, vai estar nessa posição aqui no nosso quarto quadrante, também em cima da nossa circunferência de raio 3. E se eu juntar essas três raízes, eu tenho um polígono regular. Nesse caso, como é uma raiz cúbica, temos um polígono de 3 lados e um polígono regular de 3 lados, é um triângulo equilátero. Vamos para o exercício de número 3 agora. Determine as raízes quartas de z, sendo que o z é menos 1 menos i raiz de 3 e de sua representação geométrica. Então, esse aqui é o nosso número complexo na forma algébrica. Vamos transformar ele na forma trigonométrica, primeiro posicionando ele aqui no plano de Argand-Gauss. A parte real vale menos 1, então aqui no eixo x a parte real vale menos 1. E a parte imaginária vale menos raiz de 3. Raiz de 3, ela é 1,7 aproximadamente, né? Então, vai ser um pouquinho abaixo aqui do 1. Tá? Então, esse ponto amarelo está representando o nosso z, nosso número complexo z. Vamos calcular o módulo. O módulo vai ser raiz de parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Menos 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado, que é a raiz de 4, né? Menos 1 ao quadrado é 1, menos raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 mais 3 é 4. Então, a gente tem que o módulo de z é a raiz de 4, que é 2. Então, o módulo aqui vale 2. E o seno do alfa, aqui, a gente precisa do argumento, né? O argumento, eu vou falar que é esse ângulo aqui, ó, tá? E a gente está procurando o seno do alfa. O seno do alfa aqui, ele vai ser cateto oposto pela hipotenusa. Se o alfa está nessa posição, o cateto oposto vai ser isso daqui, que tem essa mesma medida, que é raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é esse módulo que a gente acabou de calcular como 2. Então, o seno de alfa é raiz de 3 sobre 2, que é os 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Só que a gente calculou o alfa como esse ângulo aqui, ó. Só que o argumento do ângulo completo, do ângulo desse número complexo, ele começa aqui no meu eixo dos reais, no meu eixo x, e vai até chegar no meu ponto z, né? Então, seria esse 180 aqui, mais esse 60 que a gente achou. Então, seria o π mais π sobre 3, ou 180 mais 60, né? Que aqui seria 3π mais π dividido por 3, que é 4π sobre 3. Tá? Então, esse aqui é o nosso argumento, o 2 é o nosso módulo. Então, a gente pode escrever o nosso número z como nosso número complexo aqui na forma trigonométrica, que tem módulo 2, multiplicado pelo cosseno do argumento, que é 4π sobre 3, mais i seno de 4π sobre 3. E aí, precisamos calcular as raízes quartas. Então, raízes quartas, vou tirar a raiz quarta do meu z, desse z aqui. Para isso, eu vou tirar a raiz quarta do módulo e dividir o meu argumento por 4 e acrescentar o 2kπ aqui, tá? Então, o módulo das minhas raízes quartas vai ser raiz quarta de 2, e os meus argumentos a gente vai calcular agora para cada caso, tá? Como são raízes quartas, as 4 raízes vão ter argumento e a gente vai calcular, que é quando k vale 0, vale 1, 2 e 3. Então, vamos começar pelo k igual a 0. Se o k vale 0 aqui, vou substituir o k como 0. Essa parte aqui vai zerar. Eu vou ter 4π dividido por 12, que é 4π dividido por 3 vezes 4. E simplificando aqui por 4 em cima e embaixo, eu tenho que é π sobre 3. Então, π sobre 3 é o argumento da nossa primeira raiz, que tem módulo raiz quarta de 2.
Próxima raiz vai ter argumento com o k valendo 1. Então, substituindo o k valendo 1, 2 vezes 1 vezes π vai ser 2π. Tirando o MMC aqui entre 3 e 1, que é 3, eu posso escrever como 4π mais 6π dividido por 3 dividido por 4. Essa soma aqui em cima, 4π com 6π dá 10π. E esse dividido por 3 dividido por 4 é 3 vezes 4, que é 12. Então, eu tenho que o nosso argumento é 10π sobre 12. Que aqui também dá para simplificar, né, por 2. Então, eu tenho um argumento de 5π sobre 6, já da maneira simplificada. Passando para os próximos, a gente calculou k igual a 0, k igual a 1. Agora, vamos para k igual a 2. Quando o meu k vale igual a 2, vou substituir aqui, k igual a 2. E aí, eu vou ter 2 vezes 2 vezes π, que é 4π. Tirando o MMC entre 3 e 1, o MMC é 3. Então, eu vou ficar com 4π mais 12π sobre 3 dividido por 4. 4π mais 12π vai me dar 16π. E aqui embaixo, 3 vezes 4, eu posso deixar como 12. Então, 16π dividido por 12, que é divisível por 4, né, em cima e embaixo. E simplificando, eu tenho 4π sobre 3. E por último, o meu k valendo 3, o argumento da nossa última raiz aqui. Então, vou substituir o k valendo 3, então eu vou ter 4π sobre 3, mais 2 vezes 3 vezes π dividido por 4. 2 vezes 3 vezes π aqui é 6π. Tirando o MMC entre 3 e 1 é 3. Então, eu vou reescrever como 4π mais 18π sobre 3 dividido por 4. 4π com 18π, eu tenho 22π dividido por 3 dividido por 4, que é a mesma coisa que 22π dividido por 12, que dá para dividir por 2 em cima e embaixo, dá para simplificar. Então, a gente tem um argumento de 11π sobre 6. Então, vamos localizar essas raízes aqui no plano de Argand-Gauss. Primeiro, estamos aqui descobrindo as raízes quartas de z. Raiz quarta, então a gente vai ter 4 raízes, ômega 0, ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Tá? O módulo desses ômegas, dessas raízes, vai ser a raiz quarta do módulo de z, então a raiz quarta de 2. E os ângulos a gente já calculou, substituindo o k. Quando o k era 0, o meu ângulo era π sobre 3. Quando o meu k era 1, meu argumento era 5π sobre 6. Então, meu ômega 1 vai ser o módulo aqui, raiz quarta do módulo de z, que é a raiz quarta de 2, cosseno de 5π sobre 6, mais i seno de π sobre 6. O ômega 2, a gente calculou o argumento como 4π sobre 3, e o ômega 3, o argumento era 11π sobre 6, e os módulos aqui são todos iguais, tá? Então, vamos posicionar aqui no nosso plano de Argand-Gauss. O π sobre 3 é 60 graus, então eu vou começar aqui colocando o ômega 0. Eu tenho 4 raízes, então vai formar aqui uma figura regular de 4 lados. Uma figura regular de 4 lados é o quadrado, né? Então, vamos formar aqui um quadrado, partindo do ômega 0, que a gente já fixou aqui em 60 graus. E eu vou traçar aqui uma circunferência que tem centro na origem e raio, raiz quarta de 2, porque todas as minhas raízes aqui têm uma distância raiz quarta da origem, raiz quarta de 2 da origem, tá? Então, eu vou colocar essa circunferência para me auxiliar aonde que eu vou posicionar esses outros ômegas, tá? E a partir do ômega 0 aqui, como eu sei que vai formar um quadrado, é só eu girar 90 graus. Então, seria mais ou menos aqui, que é o ângulo de 5π sobre 6 aqui, esse argumento. 5π sobre 6 bateria mais ou menos nessa posição. Depois, o ômega 2, que seria o 4π sobre 3, que seria todo esse ângulo até aqui. E, por fim, o ômega 3 aqui, juntando, formando aqui um quadrado. Então, esses eram os exercícios que eu tinha preparado para a gente fazer hoje. Continuem estudando, sei que esse conteúdo é bastante complicado, né? Bastante contas. Então, revejam a parte de números complexos, de trigonometria. E é isso, bons estudos!